Olá, meus amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou ler um texto para a nossa meditação que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 7. O título é Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma meditação que o Senhor colocou no meu coração acerca desse texto, tá? A palavra do Senhor fala que Jesus, essas palavras foram as palavras que o próprio Jesus falou. E Jesus, ele fala claramente para que nós venhamos pedir e dar-se-vos-á, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem pedido nas nossas orações. A meditação é o que você tem pedido nas suas orações. Porque a nossa insistência, muitas coisas o Senhor nos dá, Ele permite que a gente viva, não porque era um projeto dele, mas foi a nossa insistência. A Bíblia fala claramente que aquilo que duas pessoas na terra concordarem, né, ligarem na terra, será ligado no céu. E se duas pessoas aqui na terra concordarem, né? Só pegar esse texto aqui, só procurar esse texto para poder ler para os irmãos. Só um minutinho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o que a gente tem pedido ao Senhor, tá? A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 18, verso 19, né? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Só que a gente tem que entender que Deus, ele não é fada madrinha. E Deus, ele não é o gênio também da lâmpada mágica, ele não é esse tipo de pessoa, de ser. Tá? A nossa relação com Deus, ela é muito diferente da relação das pessoas do mundo com o diabo, ou com os seres espirituais, demônios, espíritos. Porque no mundo, o mundo jaz do maligno. O diabo, ele não está preocupado com a salvação da sua alma. O diabo falou para Jesus certa vez assim, que se ele se curvasse e adorasse a ele daria todos os reinos e impérios da terra para Jesus, riquezas. Por quê? Porque tudo isso foi entregue ao diabo. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo é Satanás. Então o mundo jaz do maligno. O diabo, ele não está nem aí para a salvação da sua alma, ele vai dar tudo o que você quiser. Para você pensar que é Deus que está te dando, que é Deus que está te abençoando, que a sua vida espiritual está boa, para você poder perder a sua salvação. Só que você tem que entender que Jesus, ele disse, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, mas batei e abrir-se-vos-á. Só que a gente tem que entender muito bem as palavras que Jesus está falando aqui. Porque qual porta você tem batido? Porque a Bíblia fala claramente, bater e abrir-se-vos-á. Qual porta você está batendo? Uma porta do mundo? Será que Deus te quer nessa porta? Porque a porta... mas a porta se abriu, mas não necessariamente foi Deus que abriu. A vontade de Deus, ela pode ser soberana, pode ser permissiva. Tem coisa que Deus permite. Muitas vezes por trás daquela porta ali, exige, se você soubesse que você ia passar depois daquela porta, as consequências daquela aprovação naquele concurso, naquele vestibular, a dor de cabeça que você ia ter, depois para você voltar e mudar a sua escolha. Então muita gente está passando pela porta errada, está batendo, está insistindo, está estudando, trabalhando, para passar em portas aí que não são do Senhor para a sua vida. E depois as consequências ficam, o tempo perdido de estudo, de trabalho, ansiedade, pessoas insistindo, pessoas se sentindo até inferior ao outro que conseguiu uma bênção, você não sabe nem se o outro está feliz com a bênção que recebeu. Muitos têm passado pela porta errada.
Muitos têm se casado com a mulher e com o marido errado, o casamento que não foi Deus que escolheu. Jesus não está em muitos casamentos. Aí os outros ficam olhando na rede social, né, demonstrações de afeto, palavras de carinho, dizendo que ama, que foi a melhor escolha, o melhor marido, a melhor escolha de 10, 15 anos atrás. E a pessoa que está vendo aquilo dali mal sabe que aquela outra pessoa está muito mal casada. Às vezes o cônjuge está até em adultério. Tudo aquilo dali é uma fachada. Muitos estão olhando na internet a aprovação do outro no vestibular, fotos com diploma nas mãos, agradecendo ao pai e à mãe, e não sabe a tristeza no coração que é trabalhar naquela área. Se formar em medicina e não querer ser médico, se formar em odontologia e não querer ser dentista, se formar em direito e não querer exercer a função de advogado, não querer... Sabe, as pessoas elas não sabem o que vai acontecer depois da aprovação no vestibular, do concurso, da aprovação no processo seletivo da empresa. Então, cuidado com as portas que você está batendo. Cuidado com a inveja. A Bíblia fala que a inveja é como a podridão dos ossos. É você olhar para o lado, para o seu irmão, e se questionar assim, mas por que ele não eu? Por que ele conseguiu e não eu? Ah, mas Deus permitiu que a porta se abrisse para ele, mas você não sabe as consequências dessa vontade permissiva de Deus na vida daquela pessoa. Depressão, solidão, crises de ansiedade, frustração profissional, financeira. E o Senhor Jesus ele é muito claro nas palavras dele. Ele fala, pedir, dar-se-vos-á. Ele não está falando para a gente não pedir nada. Ele não está falando para você não bater em porta nenhuma. A Bíblia fala, buscar e achareis. Muitos jovens são assim, mas eu tenho que tentar alguma coisa na vida. Com certeza, o filho, o jovem, todos nós temos que tentar algo na vida. Tem que estudar, tem que ter um... Na maioria das vezes, nem todo mundo vai estudar para ter uma profissão. Algumas pessoas vão viver do ministério, né, pregando a palavra, louvando, mas estudar e trabalhar é algo bom, honesto, não é errado. Só que cuidado com as portas que você tem batido, cuidado com as propostas. Cuidado com as portas que estão se abrindo, oportunidade de trabalho no exterior, oportunidade de trabalho perto de casa, gerando um comodismo porque está perto da família, oportunidade de namoro, de casamento, facilidades. Portas vão se abrindo mediante a nossa oração, mediante a nossa busca, mas você está abrindo quais portas no mundo espiritual? Você está buscando o que em Deus? Um casamento, mas com quem? Com a pessoa que você mesmo escolheu? Ah, mas as portas estão se abrindo. Fulano passou no concurso, então eu vou casar. Mas não é porque passou no concurso que você tem que se casar. Ah, mas a pessoa comprou uma casa, um apartamento, então eu vou casar, vou morar com ela. Mas isso não significa que é para você morar com ela. Não significa que você está passando numa prova para casar com aquela pessoa, que é aquilo dali. Cuidado com as interpretações equivocadas da palavra de Deus. A Bíblia fala que Sansão se casou com Dalila. E esse envolvimento com Dalila ao longo dos anos foi gerando na vida de Sansão um esfriamento espiritual. Sansão ele passou por situações muito difíceis. Ele tentou se manter espiritualmente, ele não conseguiu, porque aquela mulher vendeu ele para os filisteus em troca de dinheiro. Se ele pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que Sansão voltaria no tempo e jamais teria se envolvido com aquela mulher. Mas ele passou por aquela porta. Ele buscou aquele relacionamento, porque a Bíblia fala, buscai e achareis. É o tal do convite, vamos sair para jantar, vamos conversar, me dá seu telefone. A Bíblia fala claramente para a gente não ficar de conversa com ímpio. A Bíblia fala claramente, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salomão fala lá em Provérbios, olha, não ande na vereda dos ímpios, a vereda é o caminho estreito, se afasta da vereda dos ímpios, cuidado. Muitas vezes a pessoa está buscando o mal com as próprias mãos. Está indo atrás da Lila. Está indo lá no Vale de Sorek. Olhava Dalila e os príncipes filisteus só de olho em Sansão. Sabendo que Sansão era doido por Dalila, achava ela bonita. Eles perceberam e fizeram a proposta para Dalila. Olha, Dalila, se você conseguir descobrir os segredos da força de Sansão, a gente vai te dar dinheiro. Moedas, né? Eu não lembro qual era o valor agora. E Dalila aceitou aquela proposta. Olha só, Sansão buscou com as próprias mãos.
Ele não foi para o joelho e perguntar para Deus, Senhor, será que eu posso me relacionar com essa mulher? E com certeza a resposta era não, porque ela era filisteia. As coisas estavam dando certo no início para Sansão. Ele se afeiçoou de Dalila, ela mostrava amor. Dalila significa doçura. Ela era dócil, ela tratava ele muito bem, ela era sedutora. Entende? Então estava tudo dando certo no relacionamento de Sansão com Dalila. Estava tudo dando certo. Só que Sansão, irmãos, ele não vigiou. Ele não vigiou porque aquela mulher não era uma mulher de Deus para ele. Aquele local onde ele estava frequentando não era aprovado por Deus, ele estava indo no Vale de Soreque. Dalila se fingia de dócil, de delicada, de frágil. São significados da palavra Dalila. Parecia ser uma mulher dócil, delicada, frágil, que amava o jovem Sansão, mas ela nunca amou, ela só queria o dinheiro que os filisteus prometeram para ela. Então cuidado com o que está pedindo para Deus para casar, eu quero casar logo, eu quero passar logo na prova, então eu quero comprar logo meu carro, meu apartamento, eu quero namorar com aquela moça, com aquele rapaz que parece ser dócil, delicado, frágil, mas por trás esconde o coração perverso. Porque Ele é o Deus que lê mentes e corações. Ele é Deus que revela o oculto e o escondido. Deus é o único que tem poder para revelar para você o que está no coração desse jovem. Por trás desse rosto bonitinho, desse rosto frágil, dessa cara de bonzinho, dessas carícias, dessas palavras bonitas. E muitos jovens têm perdido tempo na vida, pedindo a Deus, insistindo para relacionamentos que não são do Senhor, portas que não são do Senhor. E a palavra do Senhor é não. Muitas coisas que a gente pede para o Senhor fala não. Mas a gente fica pedindo, Jesus, mas eu quero. Eu quero passar, em medicina, eu quero passar a fazer aquele curso, aquele concurso, porque eu vou ter aquele emprego, é o emprego dos meus sonhos, mas os sonhos de Deus são maiores. Você não sabe o que vai acontecer depois que você passar por essa porta. Quais vão ser as consequências para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, profissional? Será que você vai se adaptar àquele ambiente, àquele local? Quais vão ser os laços do diabo ali? As batalhas espirituais, então a gente tem que estar se preparando. Será que essa é a porta que Deus verdadeiramente tem para mim? Será que eu não estou há muito tempo estudando, esperando a bênção errada? A promessa errada, será que essa promessa que Deus te fez foi porque você pediu ou foi porque Ele escolheu te dar? Porque muitas promessas, na verdade, somos nós que provocamos de Deus. Nós provocamos uma resposta. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A nossa oração provoca Deus. A nossa oração move a mão de Deus. E a gente vai provocando Deus a dar uma resposta. E a resposta do Senhor pode ser sim, não espera. Deus, Ele não é contra você estudar, você trabalhar, você passar num bom concurso, ter um bom emprego. Mas Deus não quer só isso, Ele não quer dar só isso pra gente. Ele quer ser consultado. Aprende a consultar o Senhor, fala, Senhor, o que é melhor para mim? Jejuando, buscando o Senhor nas madrugadas, Senhor, eu quero que o Senhor me revele. O que é melhor para mim? Qual é a melhor porta? Para depois não vir a frustração e Deus falar, olha, eu deixei de dar para o outro para dar para você essa bênção, porque você me pediu, você me buscou na madrugada, você insistiu. Quantas insistências, quanta insistência na porta errada, no relacionamento errado, casamento, namoro, noivado que já está tendo contenda, já está tendo vigia, já está vendo os defeitos, Deus está tentando mostrar para você, não é ele, não é eu, aí fica se entusiasmando. Cuidado com a falsidade. Falsidade, muita falsidade. O diabo tentando te convencer, vai por esse caminho, essa faculdade vai ser boa para você. Todo mundo quer esse curso, todo mundo quer esse emprego. Cuidado. Cuidado com todo mundo, mas todo mundo quer isso. Todo mundo quer conquistar essa posição na vida, não, cuidado. Porque você não é todo mundo, você é filho de Deus, você é um servo dele, você tem que buscar a presença dele. E Ele quer falar com você qual é a porta certa. Às vezes é uma porta que ninguém imagina. Cuidado que a maioria das pessoas não são felizes na área financeira, profissional, sentimental. Elas mostram uma aparência na rede social, no mundo.
O sucesso da maioria é aparência. Médicos bem-sucedidos, juízes bem-sucedidos, mas frustrados, casamentos que parecem ser, nossa, 20, 30 anos de casamento, mas como é que foram esses 20, 30 anos de casamento? Então você não é todo mundo, mas todo mundo quer, todo mundo, isso é muito bom, todo mundo elogia, cuidado para não cair no laço do diabo. Senhor, revela para mim o que é melhor para mim. Revela onde que o Senhor quer que eu venha morar, em qual estado desse país, para qual país eu vou. Qual formação, quais cursos o Senhor quer que eu faça? E não se empolgar com a notícia que está tendo muito emprego nessa área, naquela outra área. Faz esse curso aqui que vai dar dinheiro. Não, calma. Aprenda a consultar o Senhor. Pede a Deus uma direção. E não apenas uma resposta. Porque às vezes a pessoa está pedindo a Deus uma resposta. Senhor, eu posso fazer isso, eu quero aquilo. Assim não espera. Mas, Senhor, qual a sua direção? Às vezes Deus quer te dar um caminho novo, uma coisa assim que você nunca imaginou. E a gente está insistindo, eu queria, eu quero. E a palavra do Senhor é muito clara, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. E o que você está plantando nas suas orações? Tá? O que você plantou lá atrás. Muitos estão colhendo hoje o que plantaram lá atrás. São médicos, são advogados, dentistas, estão casados e um dia lá atrás pediram isso para Deus. E hoje estão passando por uma situação difícil e não sabem por que estão passando por isso. Relacionamento, a gente um dia pediu para Deus para namorar, para noivar e para se casar. E Deus tentou usar uma pessoa, Deus usou pessoas para falar, Deus mostrou na palavra, a pessoa às vezes abriu a Bíblia. Deus, de alguma forma, ele tentou mostrar, permitiu situações naquele namoro, coisas assim, às vezes até um jugo desigual ali. Mas a pessoa não aceitou. E aí hoje a pessoa está vivendo um casamento que lá atrás ela escolheu. Não ela vai estar passando por isso. Então você nem tudo na vida vai vir a consequência agora. Às vezes vai ser daqui a 10, 15 anos, 20 anos. E como é que você vai voltar a 10, 15, 20 anos na sua vida para resolver um problema que você mesma arrumou? Não tem como não existe uma máquina do tempo para você voltar 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não tem como, você vai ter que começar do zero. E às vezes não tem como recomeçar. Quando os seus olhos se abrirem, você já vai estar amarrado ali naquela situação. Às vezes você vai estar casado, com filho, com o financiamento de casa, você vai estar numa situação, às vezes vai estar vindo um segundo filho. Ah, mas Deus está abençoando o meu casamento porque filho é bênção. Sim, mas foi você que pediu. Poderia estar abençoando um outro casamento com uma outra pessoa. E o clima dentro de casa estaria muito melhor. Você não estaria passando por toda essa situação que você está passando na vida. Esses problemas, mas todo mundo tem problema, sim. Mas Jesus disse claramente, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitos aí estão carregando um fardo pesado. Uma relação difícil, tem que ser do jeito da outra pessoa, e você quer, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Se não vigiar, uma hora a corda vai se romper. Vai se romper, o tempo está passando. Resolve um problema daqui, resolve outro dali, resolve outro lá, vai se mantendo no relacionamento. Vem um filho, daqui a pouco vem outro filho, vai ficando preso por causa de filhos, de financiamento de casa, ou problemas. Enfim, vai ficando pressão familiar. Não tem como mais voltar. Não tem como voltar 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos. Não tem como. Começar de novo como? Principalmente se tiver filho pequeno em casa, como que vai começar do zero? Não tem como mais. Depois que você passou 10 anos estudando para um curso na sua vida, como é que você vai voltar no tempo e começar de novo? Não tem como, agora você vai ter que recomeçar um outro curso. Não olha para os lados, mas fulano começou primeiro do que eu. Fulano começou medicina mais cedo. Às vezes você fica 20, 30 anos trabalhando numa coisa que não gosta, por causa de dinheiro, porque não tem como mudar mais, porque não tem fé para fazer outra coisa. Ah, mas fulano passou no concurso primeiro do que uma pessoa passou numa boa colocação, mas às vezes aquela pessoa nem quer aquela vaga, vai morar num estado, sabe, que a pessoa não gosta, não está preparado ainda para aquilo. Então, olha para você. Muda de meio social, pensa com a sua cabeça. Existem coisas na vida que a gente não pode evitar. Na vida a gente vai ter problemas. Isso está na Bíblia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Só que existem caminhos que você poderia não ter passado na sua vida e passou por insistência sua. Existem caminhos que você pode não passar. Sabia que tem situações que você pode não passar? Tem gente que poderia não ter feito medicina, por exemplo, poderia não ser médico. Não importa o carro que a pessoa tem, a casa, poderia ter seguido um outro caminho. E aquela quantidade de tempo que a pessoa passou estudando ali, poderia ter feito uma outra coisa, seria muito mais feliz. Às vezes aquela pessoa poderia ganhar um pouco menos, mas seria muito mais feliz, muito mais satisfeito com a vida que leva, ou ganharia até mais. Tem gente que poderia não ter se casado com aquela mulher, com aquele homem, e agora? Agora já não tem como voltar no tempo. A menos que a pessoa se divorcie, venda os bens, dê pensão para os filhos, enfim. Então, assim, cuidado com as portas que você está batendo. Cuidado com isso, cuidado com o incentivo. O diabo vai te incentivar. O caminho que Deus tem para você, o caminho que Deus tem para os seus servos, é um caminho de espinhos. Não vai ter muito incentivo. Ninguém vai te incentivar a andar pelo caminho, muito pelo contrário, as pessoas vão te criticar. O caminho que Deus tem pra gente é um caminho que, na maioria das vezes, as pessoas vão ou te invejar, ou te criticar, te chamar de metido, de soberbo, de ganancioso. É um caminho que as pessoas não vão crer. Não é o caminho mais fácil, não é um caminho que todo mundo está te apoiando. Não é. Ah, mas todo mundo apoia, todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo quer esse curso, todo mundo quer... Não, todo mundo não. Calma aí, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para minha vida? As pessoas do mundo, elas estão procurando as coisas do mundo. É o curso que todo mundo quer, é o casamento que todo mundo almeja, com a mulher mais bonita, com o marido mais bonito ou mais rico. É a profissão que mais dá dinheiro, mas Senhor, o Senhor tem algo para mim. E algo que é só seu, é só para você. Porque o tempo está passando, o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está buscando no Senhor? Jesus falou, olha, pedir, dar-se-vos-á, o que pede, recebe. Bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate, a porta se abre. Buscai e achareis. Porque o que busca, encontra. Tem muita gente buscando as bênçãos nas portas erradas, na igreja errada. Batendo na porta errada, indo na igreja errada, buscando o Senhor numa porta que Jesus não está mais ali. Muitos estão indo na igreja que Jesus não está. A igreja está vazia do Espírito Santo de Deus, mas está cheia de palavras de bênção, de prosperidade, você consegue. Faz, vai pela fé, tenta. Mensagem de autoajuda. Pastores que só querem o seu dinheiro. Pastores que querem ficar cada vez mais ricos, viver uma vida de luxo. Você tem que dar a melhor oferta. Você não pode, às vezes não quer nem que você frequente uma outra igreja, visita uma outra igreja, porque não quer te perder, não quer perder o seu dízimo, a sua oferta. Pastores egoístas, ambiciosos. Será que você está buscando a Deus, buscando o Senhor na porta certa? Porque o que busca encontra. Mas o que você tem buscado nessa igreja? O que você tem? Qual é o espírito que está agindo ali? Porque a Bíblia fala que o diabo se transforma num anjo de luz. Então a palavra do Senhor, Jesus, ele fala isso pra gente, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, buscai e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas cuidado, não está batendo nas portas erradas, indo nas igrejas erradas. Tá? Um evangelho de porta larga que você não tem que abrir mão. Você não precisa mudar quem você é, a sua forma de pensar, de se comportar, de agir para servir a Deus. Que evangelho é esse? O Senhor fala no livro de Isaías 55, convertei os vossos pensamentos e os vossos caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Como assim? Você não precisa mudar os seus pensamentos e os seus caminhos para seguir a Jesus? Você não precisa renunciar a nada? Jesus disse que aquele que quisesse me seguir, primeiro negue-se a si mesmo, depois pega a sua cruz e siga-me. Então que igreja é essa? Que evangelho é esse? Em que todo mundo vai ser salvo só pela graça e você vai entrar no céu de qualquer jeito? Você vai usar a roupa que você quiser, você vai fazer o que você quiser da sua vida. Ninguém tem que se meter, ninguém pode falar nada. Deus não pode usar uma pessoa para corrigir você. Você namora quem você quer, com quem você quer, você se casa com quem você quer.
Você faz uma análise da vida da pessoa, porque pelos frutos conhecereis a árvore, é um bom filho, é uma boa filha, então eu vou me casar. Calma aí. Ser um bom filho não é sinal que vai ser um bom marido, ser uma boa filha não é sinal que vai ser uma boa esposa. Quem conhece o futuro é Deus. Você sabe o que está oculto? Dalila era tão carinhosa com Sansão, ele deitava no colinho dela. E quanto tempo que ela não ficou ali enganando Sansão, interessada no dinheiro que os filisteus prometeram? Quantos anos aí que algumas pessoas não ficam no relacionamento? Com uma pessoa que finge ser amorosa por interesses materiais, presa a esse espírito de sedução. Então a palavra do Senhor é muito clara, tá? Deus é um Deus muito bom, Deus não é ruim, mas você vai colher o que você está apontando hoje. Busque bater nas portas certas, peça a Deus uma direção. O Senhor me dá uma direção para eu ir na igreja certa. Qual igreja o Senhor me quer? Cuidado com falsos profetas que ficam pedindo dinheiro o tempo inteiro. Só dinheiro. Jesus não quer o seu dinheiro. Jesus não quer o seu dinheiro. Jesus não precisa que você dê tudo que você tem na sua conta bancária para Ele abrir uma porta para você. Tem gente que não dá uma oferta na igreja e Deus abre a porta porque pediu uma oração. A oferta tem que vir do seu coração. A Bíblia fala que cada um contribua com aquilo que propôs no coração. É no seu coração que Deus vai trabalhar para você dar 100, 200, 1000. Não precisa ficar pedindo toda hora dinheiro, pede dinheiro. Ah, mas a obra do Senhor precisa, mas não precisa tanto assim não. Muitos estão querendo usar o dinheiro da obra de Deus para manter um padrão de vida de luxo. E o Senhor não está nessas igrejas, o Senhor não se agrada desses pastores. O Senhor não está preocupado com a vida de luxo que a mulher do pastor vai ter, que a filha do pastor vai ter. Deus está preocupado com as almas, com a sua alma, com a sua salvação. Deus quer dar o melhor, mas Ele quer primeiro mudar esse pensamento que você tem. Esses pensamentos que estão sendo trabalhados na sua cabeça. Então a palavra do Senhor vai muito clara para a gente. Jesus, Ele mesmo mandou a gente pedir. Mas será que eu estou pedindo certo? Ele mandou a gente buscar o quê? A presença dEle. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Será que eu estou buscando Deus em primeiro lugar? Será que eu estou buscando Deus na porta certa? Isso você tem que analisar. Você precisa primeiro corrigir a sua vida espiritual. Você vai colocando a sua vida espiritual em primeiro lugar. Não, Senhor, eu quero me corrigir espiritualmente. Eu quero buscar na igreja certa. A presença do Senhor da forma certa. Buscar os dons espirituais, buscar fazer algo para Deus. E aí sim, Ele vai abrir as portas, Ele vai te direcionar nas portas certas. Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Mas se você continuar insistindo nas portas erradas, ouvindo a palavra, uma mensagem distorcida, pega versículo da Bíblia, distorce daqui, mexe e que convence as pessoas a buscarem cada vez mais prosperidade, a cada vez mais acreditar em si mesmas, que você pode, que você consegue, que Deus quer dar o melhor. É uma mensagem que só fala de promessa, é uma mensagem que não existe que você mude o seu comportamento, que não existe que você se santifique cada vez mais para entrar no céu. Infelizmente, você está buscando o Senhor na porta errada. E se você continuar insistindo nessas bênçãos, você conseguir, e quando você conseguir, muitas das vezes o que você vai colher vai ser frustração. É você olhar para o lado e falar, nossa, o outro tem uma bênção muito melhor, mas o outro buscou na porta certa, o outro escolheu certo. Porque o Senhor quer mostrar coisas grandes. Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida, com certeza. Mas tem coisas que Ele só vai mostrar para você quando você aceitar a vontade dEle para a sua vida. Que é mudar a oração, é parar de insistir com Ele naquilo que você tem insistido. Falar, Senhor, eis-me aqui, faz a sua vontade na minha vida, revela o que é melhor para mim. Mostra para mim, abre os meus olhos, começa a mostrar para mim o que é melhor. Pede ao Senhor para converter seu coração, mudar suas prioridades, abrir os seus olhos. Ele vai abençoar nas outras áreas, mas primeiro você tem que mudar a sua forma de pedir, de falar com Ele. Porque, como eu falei no início do texto, no início da mensagem, Deus não é fada madrinha e Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Faça 3 desejos. Faça 3 pedidos que eu vou realizar. Não. Deus, Ele quer fazer na sua vida a vontade dEle, mas para isso você precisa querer deixar Ele fazer. Você quer que Ele faça a vontade dEle? Porque Deus, Ele não vai te obrigar. Ele pode permitir que você passe por um deserto. Ele pode amassar o vaso. Até esse vaso entender. Você precisa dos seus lábios falar, Jesus, eu quero mudar. Eu quero abrir mão dos meus projetos, dos meus sonhos para viver os seus projetos, os seus sonhos. Confiar, é fazer uma entrega, confiar que Ele vai escolher o melhor para você.
Porque a própria palavra do Senhor fala aqui, olha, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então ele vai dar coisas boas. Senhor, me mostra onde o Senhor me quer, o que o Senhor tem para a minha vida. Porque a Bíblia, Jesus falou, olha, ele vai dar coisas boas para aqueles que pedirem. Mas às vezes a gente não sabe pedir, a gente está insistindo com as bênçãos erradas. E como eu falei, lá na frente você não vai ter como voltar 5, 6 anos, poxa, 5 anos fazendo direito, 6 anos fazendo medicina, anos estudando para depois querer mudar, anos de casado para depois descobrir, nossa, enfim, anos perdidos ali fazendo planos numa empresa, num concurso, para depois você olhar e falar, nossa, não é aquilo que eu pensei, nossa, olha a situação que eu estou passando. Deus não quer que você ergue o caminho. Por isso que ele fala, converter os vossos pensamentos, os vossos caminhos. Então a gente tem que abrir o coração mais. Falar, Senhor, meu coração é duro porque eu não quero mudar. Tenho medo de mudar a direção. Tenho medo de não conseguir uma outra coisa. Senhor, eu estou apegado a esses pedidos, a essa me muda, tira de mim o medo. Porque às vezes a gente está tão preso ali naquelas bênçãos, naqueles pedidos que a gente faz para o Senhor, por medo. Medo de pedir uma coisa nova, medo de mudar, medo de Deus dar uma direção, mas a outra direção é muito mais difícil. E daí? As promessas do Senhor estão no âmbito do impossível. Não, mas vai demorar muito mais. Quem disse que vai demorar mais? E se demorar um pouco a mais, vai trazer muito mais e trouxer muito mais satisfação. Ah, mas a minha idade não permite. E daí? Se o tempo passar também, a idade lá na frente não vai permitir. Se você fizer a escolha errada hoje, lá na frente a idade, o tempo que passou, dependendo da escolha, não tem como voltar mais. Então é melhor aceitar terminar, é melhor aceitar dar uma pausa, parar, é melhor falar, não, Senhor, eu vou, se tiver que começar do zero o ano que vem, ou daqui a alguns meses, ou daqui a 2, 3, mas que seja no caminho certo, que seja na direção certa, para você não se frustrar. Para a gente não olhar para os lados e falar assim, poxa, eu perdi a bênção melhor porque eu escolhi do meu jeito, porque eu escolhi pensando que fosse ser uma coisa incrível e não era. Amém? Então a gente às vezes está muito convicto da nossa vitória e a gente está sendo estimulado dentro da própria igreja por alguns pastores materialistas de que Deus quer te dar, que Deus quer abençoar, que Deus tem coisas grandes. Eu não discordo dessas palavras, mas eu não posso falar para você assim, olha, vai lá e faz, vai lá e tenta. A vida do ímpio deu certo porque ele tentou, vai pela fé, faz isso. Algumas coisas sim, mas tem coisa que Deus quer entrar, Ele quer, sabe, Ele quer mostrar para você com profundidade, olha, faz isso aqui. Ele quer revelar para você em sonhos, visões, Ele quer falar mais profundo. Na Bíblia também, principalmente. Aí você vai na igreja que não, porque Deus quer te dar mais e mais, Deus quer que você cresça. Não, mas calma aí. Crescer de forma errada? O que a Bíblia fala da prosperidade do ímpio? A Bíblia fala que os ímpios, eles andam em lugares escorregadios. Qual vai ser o fim dessas pessoas? A ruína. Não, calma aí, você quer crescer para quê? Depois de você ser arruinado? Você quer chegar no topo da carreira para depois você falar, nossa, que frustração, podia ter seguido aquele caminho ali que era muito melhor. Aí não tem como voltar no tempo mais. Você quer chegar no topo da carreira, você quer chegar no auge do sucesso. E depois falar, nossa, que arrependimento. Gastei tanto tempo da minha vida trabalhando, lutando para ter tudo isso. E agora eu estou aqui, em cima de uma cama doente. E não tem ninguém para me ajudar. É isso que você quer? Chegar no auge do sucesso familiar e mostrar na rede social uma família bonita, com filhos, cachorro. Fotos de 10, 20 anos de casado, mas dentro de casa cada um dorme num quarto diferente. Tá tudo aqui, tá tudo aqui nesse tempo. É hoje, o tempo da escolha, o tempo da plantação. Não é daqui a 10, 20 anos. Daqui a 10, 20 anos não tem como voltar. Então as pessoas estão lendo o texto e estão deturpando a palavra. Pede para Deus que Ele vai te dar. Busca, vai lá, bate na porta. Calma aí. A porta se abriu, mas foi a vontade soberana ou a vontade permissiva de Deus? Será que Deus me quer nessa empresa? Será que é para eu crescer nessa empresa ou será que é só por um tempo? Tira o olho da bênção grande, tira o olho das bênçãos da terra. Esquece a mulher bonita, o marido bonito, a riqueza, o carro do outro. Vou casar porque ele tem dinheiro, porque ele passou numa prova, porque ele comprou um carro. Não, esquece. Tira o olho dessas coisas. Olha para um futuro que você não vê, mas que pela fé ele vai existir. Um futuro que Deus está preparando para você. Tira os olhos da vaga, da profissão, do vestibular, esquece essas coisas, se afasta dessas coisas. Tira seu coração disso.
Porque às vezes o que Deus tem para você é muito melhor. E aí você está aí insistindo, quebrando a cabeça, se sente frustrando. Às vezes está até conquistando já conquistou a vitória. E quando você pisar lá, você vai falar, poxa vida, não. Porque o Senhor confirma no nosso coração. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, assim diz a palavra de Deus. Os pensamentos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. Como assim? Você vai trabalhar num emprego que você não gosta? Não gosta de usar um jaleco, não gosta do hospital, não gosta da farda que usa, não gosta do ambiente, não, tem alguma coisa errada. Aí vem revelação atrás de revelação, dizendo que você vai crescer ali. Você está tendo um relacionamento conturbado com a namorada, você já percebeu um defeito ou outro dela, oportunidade de pular fora. Aí vem um pastor e revela que Deus tem coisas grandes na vida do casal. Não, calma aí, cuidado com essas promessas, cuidado com essas profecias. Ah, mas é porque ela está grávida, e daí? Dá a pensão da criança. Não tem problema, porque a moça está grávida, não precisa casar com um rapaz. Não, pula fora, luta. Quanta mãe solteira que consegue criar seu filho, Deus abre a porta, Deus vai abençoar. Mas cuidado com essas promessas. Pede que recebe, o diabo percebe o que a gente quer. O diabo percebe. Pelo nosso movimentar, por aquilo que você pesquisa na internet. O diabo sabe que você gosta, porque você fica ali na internet entrando, olha, coroa, tô dando exemplo aqui, né? Apartamento tal, emprego. O diabo começa a sondar, ele fica cirandando a gente 24 horas. Quando passa uma mulher e você olha, ele está vendo. Quando passa um rapaz e você está olhando, ele está olhando para você. O diabo percebe a mudança do olho, sabe? O seu olho virando, o diabo percebe tudo. E aí o diabo ele tenta entrar com sonhos, com visões, com revelações. O diabo ele só está te sondando. Desde pequeno, que você falava, quando eu crescer eu quero isso, eu quero aquilo. O diabo ele quer entrar. Ele já entrou na vida de muitos. Por causa dessas mensagens que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai fazer. E Deus permite muita coisa. Só que a vida aqui na Terra é muito curta. A Bíblia fala que a gente vive 70 anos, o que passa disso, se passar disso aí é chegar aos 80, né? Fora isso, quem vive mais do que isso é para enfado e canseira. Então, assim, chega uma hora na sua vida, vai chegar uma certa idade que você não vai ter como mais mudar algumas escolhas. Agora já era. É o que acontece com muitos casais. Não, agora já era. Com 50 anos de idade, a mulher vai mudar. Com 48 anos, com 46, com filho. Ah, mas é porque se eu soubesse, com 38 anos, com 40, com 2 crianças em casa, vai mudar agora? Mas se... Ah, porque eu me arrependo da escolha que eu fiz com 20, 24, 25, tem 20 anos que eu estou junta, mas tem 17 anos, 18 anos que eu estou com ele e com ela, mas não, agora já não dá mais. Agora já não dá. Porque um dia, os seus pais, os seus avós, os seus tios tiveram a sua idade. E eles escolheram. E a consequência das escolhas deles está até hoje do lado deles. A consequência da escolha deles está na garagem, está na casa, está na aposentadoria. O estilo de vida que aquela pessoa escolheu ter, a consequência vai vir. Se vai se aposentar ganhando bem ou não. Se a pessoa se planejou para parar de trabalhar, as consequências elas vão vindo. E ao longo da vida vão vindo assim, dificuldades, doenças, acidentes, né, traições. Mentiras que não foram reveladas lá atrás e que lá na frente vão ser reveladas, né? Gente que está há 15, 20 anos não imagina que um dia foi traído e vai descobrir em algum momento, tá? Ou não, se a pessoa buscar no Senhor, descobre. Mentiras que estão sendo contadas dentro de casa, eu te amo e tal. Um dia a máscara pode cair. Quanto tempo vai demorar? 20, 30 anos? E aí como é que você volta depois de 20, 30 anos de casado e descobre, poxa, se eu soubesse... Quantos anos que eu estou sendo enganada por ele, por ela, como que aquela mulher fez a minha cabeça, como que aquele homem nesse casamento... Aí fica com ódio. Mas ódio do quê? Se foi você que escolheu? Ou se foi ele que escolheu, seu pai, sua mãe que escolheram? Porque não deixaram Deus, nem consultaram o Senhor. É possível, é a sua vontade. Simplesmente as coisas estão dando certo. Fulana vai dar o bolo, o outro vai dar o doce, então eu vou casar. Fulano vai dar uma geladeira, então eu vou me casar. Mas não é assim, o diabo também pode te dar. Principalmente se o objetivo dele for arruinar a vida do casal. Principalmente se através desse casamento ele afastar você de Deus, afastar mais e mais. E lá na frente às vezes levar para um adultério, para um suicídio, para outras coisas piores. E entende? O diabo ele sonda. Ele sabe trabalhar
É a gente que acha que o diabo é bobo. Não, ele não é bobo, ele é mais esperto que a gente. A Bíblia fala que ele é mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa se esconder dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouvir a palavra do Senhor, achar que Deus, ele tem obrigação de fazer o que a gente quer. Que tudo que está acontecendo aqui na terra é Deus que está favorecendo. Não, foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus. Não tem gente que é assim, não, amiga, fica calma que vai dar certo. Não, será que Deus quer que dê certo? Não, a porta se abriu, foi Deus. Eu cheguei na loja, achei... É Deus que está me dando. Não, tem coisa que realmente é Deus que está te dando. A porta é Deus que está abrindo. Realmente tem coisa que é Deus trabalhando, mas tem coisa que é o diabo favorecendo você, para você pecar contra Deus, porque nem toda roupa da loja é para você comprar. Nem tudo que você quer comprar agrada ao Senhor. Tem coisa que a gente quer que é pecado, que não agrada ao Senhor, que foi consagrado a espíritos malignos, aquilo dali, você não sabe a maldição que você está trazendo para a sua casa. Tem coisa que Deus não quer que você compre, não quer que você use, não quer que você tenha. Tem namoro que não é para você, tem casamento que não é para você, tem carro que não é para você, tem coisa que é não, mas aí tá ali, o diabo tá favorecendo. Aí você olhou, você se empolgou, você falou, epa, vou comprar. Tá tudo dando certo, eu vou fechar o negócio. Não, calma. E o pior é que os pastores pregam isso, vai lá, fecha o negócio, faz sua fé. Entra, vai em casa pela fé. Muita gente tem inveja do seu namoro. Cuidado com essas revelações. Porque lá na frente vai ter consequências. Uma pessoa jovem que não está buscando o Senhor, não está se santificando, jejuando, orando ao Senhor, fala comigo. E infelizmente vai cair na lábia desses falsos profetas. Que super incentivam você a pedir, você a buscar, você a tratar Deus como se Ele fosse o seu garçom, como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica. Fecha os olhos aí e faz o pedido para Deus com fé, porque a fé vai mover uma montanha. Sim, a fé tem poder para tudo isso, mas o Senhor não é soberano. Ele não pode dizer não. Só que quando Deus, às vezes Deus está querendo falar não para a gente no particular, e o diabo está trabalhando para te confundir, para você achar que é sim. Então fica muito atento, jejua mais, ora mais. Principalmente em escolhas cruciais da vida, escolhas importantes. Porque não tem como voltar no tempo mais. Amém? Eu desejo você que ouviu esse áudio, a paz do Senhor, que você venha crescer cada vez mais espiritualmente, buscar no Senhor mais uma resposta, não a sua vontade, mas uma direção. Tá? Para tudo que você for fazer na sua vida, busca no Senhor uma direção, não sim, mas aceita o não, aceita uma direção nova, aceita um pensamento novo, aceita uma promessa nova, tá? Porque Deus pode mudar, Ele pode te dar outros, não se apegue a portas nenhuma, a relacionamento nenhum, não se apegue a nada, porque tudo nesse mundo passa. Deus pode substituir uma porta por outra porta, Deus pode substituir um carro por outro carro, um namoro por outro namoro, casamento, noivado. Não se prenda a nada nessa terra. Há uma oportunidade de comprar, de vender, de fechar. Calma, que Deus ele prepara algo novo e melhor para a tua vida. Não se frustre, seque as lágrimas, fique calmo, descansa no Senhor. Jejue e ore e fala, Senhor, tira do meu coração essa ansiedade para resolver as coisas da vida. Não faça comparação com ninguém, que você não sabe daqui a 10, 20 anos como é que vai estar a vida dessas pessoas. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Coloque Ele em primeiro lugar, mas busque nas portas certas. Eu desejo que você fique na paz do Senhor Jesus, que você jogue por terra, que o Espírito Santo venha repreender todo tipo de ansiedade no seu coração, de precipitação, de falar mundano, palavras que não têm agradado ao Senhor, de ansiedade, nervosismo, coisas que estão vindo do coração preocupado com as coisas dessa terra, e busca preencher a sua vida mais do Espírito Santo de Deus, e que Ele vai te direcionar. Desejo que você fique na paz. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém, dá o seu like e até a próxima mensagem. Amém? Tchauzinho.